No vídeo de hoje eu vim contar finalmente o porquê que eu saí do meu último emprego. Vim trazer também atualizações de como está a minha vida, se eu estou desempregada, se eu estou trabalhando e também o que eu vou fazer daqui pra frente. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Gabi e moro no Canadá, mais especificamente na cidade de Calgary há um ano com a minha família. Sei que eu estou um pouquinho atrasada com essa fofoca, mas no final de 2023 para 2024 foi meio turbulento aqui em casa. Eu sinceramente fiquei bem borocochô, eu fiquei bem pra baixo mesmo. Bateu saudade, bateu preocupação, foi um turbilhão de sentimentos e eu fiquei me sentindo muito mal, tanto que realmente eu precisei me afastar um pouquinho, eu precisei me reservar, principalmente para refletir tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que eu tinha acabado de passar e também planejar o que eu faria em 2024. Peguem os seus cafés, seus chás, suas bebidas e bora conversar, atualizar da vida, porque para mim esse papo aqui vai ser isso. Para quem chegou de paraquedas nesse vídeo, para entender pelo menos o resumo da história, eu cheguei aqui no Canadá com a minha família em dezembro de 2022, em pleno inverno. Calhou que desde o meu primeiro trabalho, que apareceu ali mais ou menos um mês depois que nós chegamos aqui, eu venho trabalhando de nanny, que seria a babá, e de housekeeper, que seria o doméstico deles. Meu primeiro emprego aqui foi uma indicação inclusive de uma amiga seguidora aqui do nosso canal, que acabou me indicando pra prima, que conhecia um pastor, que conhecia uma família. Trabalhei lá por mais ou menos 3, 4 meses, a família era canadense, e aí por algumas questões eu decidi sair. Depois disso, eu trabalhei para algumas outras famílias também canadenses, e assim, quem trabalha nessa área, ou quem tem interesse de trabalhar nessa área, eu já adianto, tem os prós e tem os contras, como tudo na vida. Então, um grande pró que aconteceu, assim, uma surpresa, porque eu não planejava trabalhar nessa área, foi a questão da imersão, não só do inglês, mas da cultura. Então, realmente, eu imergi nesse último ano na cultura canadense. Explorei muitas regiões e lugares que eu jamais exploraria se não fosse esse meu trabalho. E no balanço geral, eu tenho gostado de trabalhar nessa área. E a maioria dos meus trabalhos foram meio período. Eles chamam aqui de part-time. Eu meio que ia conciliando, às vezes, famílias, meio período para uma de manhã, meio período para outra tarde. O ideal seria que eu conseguisse um integral, uma família só, para ficar mais fácil. Mas eu sempre tava com um meio período ali que eu tava gostando na época e não conseguia migrar para um outro de período full-time. Então, em meados de junho de 2023, eu arrumei uma família para trabalhar exclusivamente como housekeeper. Foi a minha primeira experiência trabalhando só como housekeeper e organizer, meio período. Então, esse meu trabalho era de 4 horas, todos os dias de segunda a sexta, que dava ali as 20 horas semanais. Foi, assim, a família que eu mais me adaptei, tanto que eu sigo trabalhando para eles até hoje. Fazem 8 meses que eu trabalho para eles e realmente foi a família, assim, que eu fui abraçada, que eu abracei, que a gente segue se apoiando. Além disso, no final do ano passado, quem me segue no Instagram sabe que eu arrumei um outro emprego meio período, porque aqui é mais do que necessário você trabalhar período integral para poder conseguir pagar ali as contas. E olhe lá, um grande parênteses aqui, mas isso eu volto para falar no final, então fica até o final. Então eu arrumei uma outra família meio período para ser nanny barra light housekeeper, que seria essa limpeza, mas não tão profunda. Eu arrumei esse emprego através do site Canadian Nanny. Eu vou deixar o link aqui nas descrições, é um site muito bom. Eu uso a versão gratuita. Esse emprego eu arrumei numa época que realmente, assim, eu estava quase em burnout físico. Assim, eu tava quase entrando em piripaque, porque era uma época que eu estava trabalhando full time para um restaurante, mais meio período para essa família que eu trabalho até hoje. E assim, para mim foi demais, porque eu ainda chegava em casa e tinha que dar conta de cuidar da casa da minha filha, de ser esposa e criar conteúdo e, enfim, fazer de tudo. Realmente foi uma fase bem desgastante pra mim. Eu realmente só aparecia nas redes sociais pra falar que tava cansada. E eu arrumei essa outra família e foi um período, assim, que, nossa, eu fiquei tão grata, sabe, por ter arrumado esse outro emprego, que eu ia ganhar mais, que eu ia conseguir adequar numa rotina melhor. Era uma família que ficava do lado da minha casa, então, de carro eu gastava 5 minutos. Foi maravilhoso quando eu arrumei esse emprego, eu fiquei muito feliz. Mas aconteceu que
e não deu certo, infelizmente. Desde sempre foi bem estranho e eu vou bem resumir aqui pra também não deixar vocês bem entediados. Era uma médica, ela trabalhava tanto em consultório quanto na universidade como pesquisadora, então ela trabalhava muito, ela era muito ocupada e ela tinha acabado de se divorciar. Ela tinha 2 filhos, o menino tinha 10 anos e a menina tinha 12 para 13, mais ou menos. E aí acabou que, bem dizer assim, não é que eu precisava cuidar das crianças, porque eles já eram grandes e eles faziam tudo por conta. Mas sempre que precisasse pegar na escola ou levar para alguma atividade extra, ou quando ela precisava se ausentar, eu acabava ficando ali para poder dar esse suporte de presença. Sempre foi meio estranho nessa minha visita lá para poder conversar sobre atividades, ainda durante a entrevista. Eu senti assim uma sensação muito estranha, como se eu não fosse bem-vinda naquele lugar, sabe? Mas logo ela me contratou numa próxima segunda-feira e lá eu estava. Ela naquele dia fez um home office para me atender, mas na verdade, assim, verdadeira, nunca tive orientação de nada. A minha sorte é que eu já tinha experiência, eu já sabia mais ou menos o que tinha que fazer, o que tinha que fazer da casa. Acabei trabalhando lá 1 mês e meio, mais ou menos, e como ela era muito ocupada, realmente ela não tinha tempo para me dar orientação nenhuma, nem me falar nada. Uma das minhas tarefas era fazer o jantar, e isso era, assim, estressante, porque as 2 crianças, elas tinham gostos opostos. Então, uma gostava de carne, a outra de frango. A minha chefe queria que eu encontrasse esse meio termo. Mas o meio termo ou era macarrão ou era almôndegas. E ela não queria que eu repetisse. Então, cada dia eu tentava vir com receitas, coisas que eu já estava acostumada a cozinhar para as outras famílias também, mas nunca dava certo. E ela também nunca tinha tempo para me falar exatamente o que ela queria. Ela não conseguia me deixar lista nem nada, nem me mandar por mensagem. No final das contas, o tempo que ela me contratou era muito para poucas atividades que eu precisava fazer e não tinha muito o que fazer. Então eu sempre tentava conversar com ela para ver o que eu poderia fazer mais. Tudo estranho, as atividades não batiam com o tempo, eu me sentia estranha, a cachorra tinha medo de mim, ela não conseguia contato comigo, até que chegou ali uma semana antes do Natal. E aí acontece que as crianças iam ficar em casa e eu precisava confirmar com ela o que ela queria que eu fizesse quanto ao horário. E a conversa foi exatamente dessa forma que eu vou falar pra vocês verem que até esse final foi estranho. Era uma sexta-feira e ela falou: olha, então faz o seguinte, eu vou te pagar semana que vem, mas tudo bem, você não precisa vir. Aí, óbvio, né, caiu minha ficha que esse pagamento da próxima semana que eu não precisaria vir era com relação ao desligamento. Mas eu quis confirmar, porque ela não falou que estava me demitindo. Perguntei se realmente ela não queria mais que eu viesse nenhum outro dia. E aí ela falou, não está dando certo. Apesar de saber que estava estranho, confesso que me pegou de surpresa, né? Porque realmente eu não esperava que eu seria demitida. E aí eu perguntei pra ela no feedback se eu tinha feito alguma coisa. E aí ela falou que neste momento estava difícil, estava complicado, na verdade nem ela sabia o que ela queria e que ela não tinha essa disponibilidade de ficar falando o que precisa fazer ou até mesmo esclarecendo sobre o jantar e que ela precisava arrumar alguém que lesse a mente dela. E aí, nessa hora, eu fiquei parada olhando pra cara dela. Então, aí, nesse momento, eu só falei, ok. O resumo do resumo foi esse. Não teve nada demais. Mas eu confesso que foi uma surpresa, porque até então, aqui, com toda essa saga de trabalhos e inúmeras tarefas que eu executava, eu nunca consegui pagar as contas completamente sozinha. E esse era o nosso plano quando nós estávamos no Brasil, né? Que eu conseguisse pagar as contas. É que o dinheiro que o Du ganhasse no trabalho dele seria exclusivamente pra pagar o college. Mas na verdade esse nosso último ano foi tipo montanha-russa de tudo que vocês possam imaginar. Não só na questão de emprego, mas questão de financeira mesmo. Depois do outro vídeo eu venho falar melhor sobre isso, sobre essa parte financeira exclusivamente. E aí por isso que eu falei que no final do ano eu fiquei super borocochô. A situação tava difícil com 2 empregos, imagina com um emprego meio período e nem dava pra pagar o nosso aluguel. Então assim, foi bem difícil mesmo, mas como diria minha mãe, há males que vem de trem, então realmente eu fiquei assim bem cansada
dessa troca de emprego, sobre essa troca de rotina. Toda essa parte pra mim não é fácil, não ter muito uma rotina, não ter essa estabilidade financeira, e aqui longe da nossa família, longe dos nossos amigos no Brasil, o peso parece que é maior. Então juntou também saudade da família no final do ano. Minha avó inventou que é o último ano que ela vai viver, minha gente, você acha? Eu lá, dia 31 de dezembro, falando com minha avó chorando, sabe? Tudo isso meio que foi gerando um peso enorme que eu processei ali durante alguns dias em janeiro. Claro, né? Aqui a gente não tem muito tempo pra sofrer. Você seca as lágrimas e vai do jeito que dá mesmo. O ponto importante é que meu marido tava no break do college nesse final do ano. Ou seja, a gente não estava pagando college, não tinha pagado tuition e tava tudo belezinha. Só que agora, em janeiro, ele voltaria para o college para seguir fazendo os termos dele, as matérias dele, e que nós precisaríamos também pagar $7.000 que nós não tínhamos. Coisa juntou com a outra e, gente, foi uma loucura. Também venho falar sobre isso outro dia, mas no final de todo o processo deu tudo certo. Mas eu vou falar, gente, cada mergulho nesse Canadá é um flash. Realmente, Canadá não é para os fracos. Não o Canadá em si, mas ser imigrante, recomeçar em outro país, nada disso é para os fracos. Tá, Gabi, mas o que você vai fazer daqui pra frente? Como eu falei, eu segui procurando emprego, eu segui mandando meu currículo para diversos lugares, voltei a procurar como server, voltei a procurar como nanny, voltei a procurar como housekeeper, voltei a mandar para auxiliar administrativo, assistente administrativo, mas eu não tive resposta, assim, de 80% dos currículos que eu mandei, porque para ajudar, essa época de inverno ainda é bem complicado. A maioria dos lugares estão dispensando pessoas que eles contrataram somente no período do final do ano, e muitas vezes na parte de comércio, a parte de restaurantes está em baixa temporada. Antes de contar uma novidade, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês, que é sobre essa questão do emprego. Muitas pessoas me questionam se eu não tenho essa vontade de voltar para escritório. E sim, eu tenho vontade de voltar para o mundo corporativo. A questão é, primeiro, que não é muito fácil você entrar sem conhecer pessoas, sem fazer esse networking adequado, sem ter essas indicações, sem ter o Canadian Experience, que eles falam que é a experiência canadense naquilo especificamente, porque a experiência canadense eu já tenho de nanny, de server, de caixa, sabe? Eu já tenho essa experiência canadense, mas eu não tenho experiência canadense ainda em escritório. Então, teoricamente, eu não tenho, como várias outras pessoas não têm em outras áreas também. Então, a gente fica nesse ciclo de empregos de entrada, emprego entry-level, e também, o principal disso é que a maioria desses empregos tem grandes chances de você ganhar muito mais do que aquela pessoa que está trabalhando no escritório. E isso é meio doido, que mesmo no escritório também tem as vagas de entrada. Então aquele assistente administrativo, aquela recepcionista, aquele auxiliar, às vezes, tá? Aqui não é regra. Tô falando assim, no geral, que eu acompanho os salários pelas vagas que eu tenho aplicado. Eles pagam ali 20 por hora. Se vocês fizerem um cálculo, dá menos que 4 mil por mês. E, óbvio, não é um salário ruim, mas ainda tem mais os descontos dos impostos. De novo, dependendo do lugar que você trabalha, das chips que você ganha, muitas vezes você pode fazer mais que isso. Então, assim, quem trabalha em construção, quem trabalha como housekeeper, como eu ganho muito mais do que esse emprego de 18, 20 por hora. Então, geralzão mesmo, o que acontece? Nem sempre o emprego que vai conseguir pagar todas as suas contas, que vai te fazer ganhar um salário muito bom no final do mês, nem sempre é um emprego que vai te ajudar em algum processo de migração. Ou não é regra, falando num sentido de média. Então, pode ser que muita gente já consiga um emprego muito bom num escritório, um emprego qualificado, que vai te pagar um salário super alto, que vai conseguir pagar todas as suas contas e, olha, maravilha!
Maravilha. Mas no geral não é assim que funciona. E aí eu te pergunto, o que é mais importante para você hoje? Pagar todas as suas contas, pagar o college e tudo mais, ou para você correr e aplicar logo pro seu PR? E aí, essa é a verdade sobre os empregos aqui de entrada e esse recomeço de Canadá. Hoje, honestamente, o meu foco e da minha família é que eu faço dinheiro. Eu preciso fazer dinheiro, o máximo que eu conseguir. Esse é o foco da minha família, esse é o meu foco, sem olhar para essa questão de PR agora. Se Deus quiser, a gente vai ter 5 anos, né? Na verdade, 4 anos agora, a gente já gastou 4 anos para conseguir o nosso PR depois da formação do meu marido. Até mesmo ele, depois de formado, ele pode aplicar para outros processos de imigração aqui e lá no futuro, sabe? Hoje eu escolho vagas que me pagam bem, vagas que vão pagar as minhas contas, ou pelo menos eu tento. E eu achei importante compartilhar com vocês isso, porque sinceramente eu nunca vi ninguém comentando isso. E quando eu estava no Brasil, eu não fazia ideia. E aí vai depender do que você quer para você, para sua família, sabe? Então, depois dessa fofoca, depois de toda essa reflexão, depois de vocês saberem de toda essa questão do que rolou no final do ano aqui, finalmente eu tenho uma boa notícia. Eu arrumei outra família para trabalhar. Sim, eu arrumei outro emprego. Graças a Deus foi rápido. Eu fiquei mais ou menos um mês desempregada e mandando currículo todos os dias, como eu falei pra vocês. Fiz várias entrevistas para essa área de housekeeper e nanny. Então, todo o processo começou semana passada. Eu mandei mensagem para várias famílias no Canadian Nanny. Algumas me responderam, eu fiz algumas entrevistas. Então, para essa família específica que me contratou, eu fiz entrevista pelo telefone na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, ela me chamou para poder ir tomar um café. E aí a gente conversou pessoalmente. E depois ela me convidou para ir domingo na casa dela, conhecer a esposa, conhecer as filhas. Conheci toda a família, diferente da outra família, essa eu tô com um bom procedimento, espero que não esteja enganada. Eu me senti muito bem acolhida, recebida, acho que combina muito os nossos estilos. Ela é argentina, a esposa dela é canadense, então tem essa mescla, sabe, mas da casa latina. Então é todo mundo muito falante, é todo muito aberto. Mas é isso, então eu arrumei esse outro emprego e que eu sinceramente não sei como vai ser daqui pra frente, porque eu volto a ter um emprego full time, porque pra elas eu vou trabalhar aproximadamente 36 horas por semana e eu sigo trabalhando pra essa outra casa que eu já estava trabalhando por volta de umas 15 horas. Então eu vou trabalhar ali mais ou menos por semana umas 50 horas. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já deu certo. A parte boa é que é na mesma região que eu já trabalho, é uma região que eu conheço, as crianças frequentam um clube que eu já frequentei com outra família, então tudo ali bem, sabe, pra realmente dar certo. Vou ser registrada pra elas como nanny, tem alguns benefícios também, depois eu vou vir falar melhor sobre isso e eu estou muito feliz. A mensagem final que eu quero falar pra vocês desse vídeo doido, dessa história maluca, sabe quando você se vê sem saída, você se vê num momento assim super difícil da sua vida e que você acha que assim não tem nada que possa acontecer que realmente melhore aquela situação? Eu tava assim. E realmente foi essa virada de chave, foi um não desistir, pedindo pra Deus força, correndo atrás também, porque Deus não faz as coisas sozinho. Você não vai ficar sentada no sofá pedindo um emprego e Deus vai te carregar até o lugar, sabe? Mesmo estando triste, mesmo estando assim, devastada, eu segui fazendo o que eu tinha que fazer e deu certo. Se você por acaso está passando por alguma situação, seja de trabalho, seja de saúde, seja do que for, sabe? Realmente tem saída sim. Quem acredita em Deus, ore pra Deus, siga com fé. Quem acredita no universo, siga na fé do universo e tá tudo bem. Mas não desista, sabe? Não jogue a toalha, não... Porque realmente o mundo dá voltas, meus amigos, e as coisas vão acontecendo pra quem corre atrás
você vai colher frutos disso. Eu gosto de compartilhar tudo isso com vocês, porque eu sei que alguma coisa aqui do que eu falei vai atingir você que tá aí, e de repente é essa mensagem que você tá precisando hoje. Então, além da fofoca, além de todas as coisas aqui, esse vídeo também tem um tal do papo do coach. Brincadeira, mas é só realmente pra que vocês entendam que eu vou seguir com o meu compromisso aqui de falar exatamente tudo que tem acontecido, de forma transparente, todas as coisas boas e ruins que acontecem, sempre com responsabilidade e sempre tentando colocar vocês pra cima, porque realmente é algo que vocês me apoiam, eu apoio vocês e a gente segue. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir se você gostou, se te ajudou de alguma forma. Converse comigo aqui, mande nos comentários, siga a gente no Instagram. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!